Somos solidários com a felicidade dos outros? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora que vocês vão ouvir esse podcast. Aqui é a Patrine. Oi, bom dia. Hoje a gente acordou cedinho, né, Patrine, nesse frio, para regravar então, né? Depois aí de uma tentativa e erro, cheguei até a publicar um story lá e pensei, meu Deus, que vida fake, né? Eu estava tão frustrada, tão revoltada com a situação que até abandonei o negócio lá né? Então estamos aqui de volta para regravar o negócio. A gente teve uma tentativa que não foi bem sucedida, fiquei sem internet aqui no prédio. Mas são coisas da vida tecnológica, inclusive, né? Mas estamos aí, então, para retomar o nosso assunto. Eu e a Patrícia, a gente tinha conversado, acho que metade do podcast, né, Patrícia? Tava tão bonito! Vamos fazer uma versão 2.0 agora, para a gente compartilhar com vocês, então, algumas coisas que a gente já vinha pensando sobre essa situação aí de empatia, de reconhecimento, sobre trabalho, sobre o jeito das pessoas serem e o quanto que as mídias sociais influenciam isso, né? A gente iniciou então nossa conversa falando sobre um vídeo que teve do Gil do Vigor, em que ele se posiciona, tipo, gente, vamos lá, né? Por que a gente não é reconhecido? Por que a gente não é validado? E o quanto que às vezes a gente se neutraliza, né? Quando os colegas e amigos, familiares se dispõem profissionalmente, né, ou outros projetos, conquistas, e a gente vai falar um pouco sobre isso então, né, Paty? Sim, o tema desse podcast, então, é realmente falar sobre o reconhecimento das conquistas, sejam elas materiais ou não, das pessoas que a gente conhece e que estão no nosso convívio social, né? Acho que é uma coisa que vem me incomodando há muito tempo, e acho que a Geise compartilhou desse incômodo, desde que a gente iniciou nossas carreiras profissionais, onde a gente teve que entrar nas redes sociais e se apresentar como tal, a gente percebe que falta às vezes um pouco de estímulo de quem a gente tinha certas expectativas de que iriam nos apoiar ou que iriam compartilhar, até mesmo dar um like no nosso trabalho, né? Então, não só a experiência pessoal, mas o que a gente vem vendo nas redes sociais das pessoas reclamando, né? Ah, torce para um estranho ganhar o BBB, mas não compra do negócio do teu amigo, né? O teu amigo tem uma loja, tu não compra o produto dele, tu compra lá do concorrente dele. Por que será que isso acontece, né? Isso incomoda muito. E é algo que vem me perturbando há bastante tempo. E com esse vídeo do Gil do Vigor, eu parei e disse assim: não, só um pouquinho, não tô louca, eu tem mais gente que pensa como eu. E aí, então, quando a gente foi definir a pauta desse episódio, eu disse pra Geise, vamos falar sobre isso, porque eu acho que tem mais gente que pensa como nós, assim. Né? Acho que repercutiu bastante essa fala do Gil, principalmente acho que por trazer essa questão de identidade, bateu em nós, porque a gente precisa desse lugar que é uma vitrine hoje, né? As mídias. E eu, né, me esforço bastante para estar lá na vitrine, inclusive, que eu não curto, né? Nunca fui fã, então exijo um trabalho, exijo uma dedicação e não faço nada obrigada, assim. Então, quando tô na vibe, né, vou lá e faço. Quando não tô, não faço. E é meio que nosso cartão de visita, assim. Então, ao mesmo tempo, precisa das pessoas. E quem que a gente recorre, primeiramente, são as pessoas que a gente conhece, né? Os nossos amigos, nossos familiares. Então, começa pequeno, assim. Mas como que é difícil esse início, esse começo? Eu acho que justamente por conta de ter um perfil cara a cara, que geralmente as pessoas que são ali mais próximas te conhecem. Vinha refletindo sobre isso, né, Patrine? Que talvez aí tenha algumas, né, algumas interfaces com os papéis sociais. Que lá na mídia, para quem não me conhece, eu sou a psicóloga, lá no @psicofalou, né? Então lá, talvez para as pessoas que não conhecem, traz até mais credibilidade. De bom, ela ali é a psicóloga falando.
Aí quando tu sai dessa interface aí a psicóloga, a gente luta tanto por isso, né, Patrine? Nós, assim, do campo da humanização das pessoas e de reconhecer seus diversos papéis. Lá fora da mídia, eu sou a mãe da Alice, sou a guria do Elisandro, então sou a filha do seu Gabriel, lá na minha comunidade, né? Então, o quanto que esses papéis sociais, às vezes, meio que, acho que se entrelaçam de alguma forma e as pessoas têm essa tendência a descredibilizar, né? E eu fiquei pensando sobre isso, assim, claro que tem aqueles sempre de fé, aqueles que estão ali contigo sempre, né? Que dá para contar nos dedos, como dizia já, né? Minha mãe. Como dizia as mães, né? As mães sempre falaram isso. Que os amigos são aqueles que não dá uma mão cheia, né? E realmente a vida adulta, ela traz essa maturidade da gente perceber isso. E daqui a um pouquinho eu vou estar falando isso para minha filha. Inclusive, isso tem a ver com o nosso episódio anterior, né? Que a gente vinha falando sobre da família, né? A família, que a gente personalidade. repete esses padrões, né? Sim. Então, acho que, né, pensando sobre essa repercussão aí da fala do Gil, traz um incômodo de o quanto que às vezes também, né, o outro lado da moeda, o quanto que às vezes eu, Geise, também deixo a desejar, né? De falar, cara, como assim não tava seguindo essa pessoa? Meu Deus do céu, que desligada, sabe? Que, tipo, que mundo da lua. E às vezes não é por mal, mas porque exige uma dedicação realmente. De estar lá online, de deixar o like, de fazer um comentáriozinho. Então, mais uma coisa pra gente colocar no nosso tempo, né? No nosso time, e às vezes a gente acaba passando. E essa questão do reconhecimento e do reconhecer para além do que a gente conhece, né? Para além daquele convívio, mas na outra gravação, e eu preciso repetir isso porque eu acho esse experimento muito importante, se a gente coloca uma foto de luto, né? No nosso perfil, seja de qualquer rede social, que a gente esteja mais ativo, enfim, não precisa colocar nem, perdi tal pessoa. Coloca uma imagem de luto ali, seja um coraçãozinho preto, um lacinho preto de luto, em questão de segundos, não fazendo nem um minuto da tua postagem, vai encher de comentário de gente já começando a dar like, meus sentimentos, sinto muito, né? Alguns até vão ser um pouco mais invasivos, quem morreu, né? Eles já perguntam. E se você compartilhar uma conquista sua, às vezes demora um pouquinho para vir esse like quando vem, né? Então, assim, por que será, né? Por que? E a questão é que eu não estou dizendo que eu sou um alecrim dourado, que eu não faço isso, de forma alguma. Quando eu passei a me questionar, eu passei também a questionar a minha forma de agir nas redes sociais, né? E o quanto que eu também muitas vezes pratiquei isso, de não curtir assim, ver alguém às vezes coloca ali uma coisa, passei em tal lugar, quitei o meu apartamento, comprei uma moto nova, e a gente olha assim, que legal, mas então comenta ali, né? Que legal, que bacana, né? Acredita em ti, acredita nos teus sonhos, e acho que é muito isso que o Gil fala, né, nesse vídeo da participação dele no Papo de Segunda, que é, né, gente, para um pouquinho, porque quando não é isso, porque às vezes tu também te neutralizar é uma coisa. Agora, quantas vezes a gente ouviu do tipo assim, será que não tá sonhando alto demais, assim? Será que vai dar certo? Né? Será que tu não tinha que botar um pouquinho o pé no chão? Porque quanto mais alto a gente sonha, mais alto o nosso tombo, né? Então, esses às vezes são os comentários que vêm, né? E isso às vezes desestimula as pessoas. Porque às vezes tu tem um potencial incrível e tu só precisa de uma validaçãozinha pequenininha de alguém que olha para ti e diz assim: tenta, só tenta. Tenta que eu tô aqui, eu vou continuar aqui. Tenta. Se não der certo, eu tô aqui e se der certo, eu continuo aqui também, né? Então, o quanto que a gente precisa tentar praticar isso. Tá? E aí também veio outros questionamentos. Por que que a gente não pratica?
né? E aí tem uma frase que diz assim, as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas, né? Será que quando a gente vê a conquista de alguém, a gente passa a questionar as nossas conquistas? Será que quando a gente vê alguém, por exemplo, eu moro num apartamento alugado. Será que quando eu vejo alguém postando a foto da chavezinha do apartamento que comprou, não bate algo em mim de incompetência por eu não ter conseguido ainda comprar o meu? E será que eu quero comprar? E aí vem tudo isso, né? Na nossa cabeça, assim, eu quero isso para mim, né? Independente se eu quero ou não, a conquista é dessa pessoa. E é a conquista dessa pessoa precisa ser validada. Era algo que era importante para ela e ela conseguiu. Que legal. Então, por que será que a gente tem essa dificuldade? Né? Porque quando o outro tá lá na vala, a gente diz, ai, coitadinho, ai, meus sentimentos, nossa, eu sinto muito, né? Olha lá, fulano tá no chão, coitadinho dele. Agora, quando ele tá lá em cima, a gente diz, ui, ele tá lá em cima e eu tô aqui embaixo. Não vou curtir. Tem essa questão de a gente estar, acho que de certa forma, falta sensibilidade para reconhecer, né? Porque a gente já vem aí com essa armadura toda de que isso que tu te refere, né, Patrine? É uma certa invejinha, né? Vamos falar a verdade, né? Somos seres Não, humanos. somos humanos, a gente sente inveja. Sentimentos e é natural, né? Então, o quanto que a gente até não pode, né? Como a gente vive num mundo que ainda não temos a questão da inteligência emocional desde criança, pequena, para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, somos adultos que não sabemos lidar com as nossas emoções e a inveja é uma vilã, né? A gente não pode sentir inveja. Então, o que a gente faz? A gente não fala sobre isso. Só que ela tá lá no like que tu deixou de dar. Ela tá lá no comentário que tu não deu, porque, né, mexeu contigo. Então, a gente, de certa forma, se afasta, se distancia dessas emoções e não sabe lidar com elas. E a gente precisa parar com isso, né? E o quanto que a gente precisa estar fortalecido com o nosso eu, com os nossos valores, para a gente dar a cara a tapa para sair com coragem, né, para fazer o que a gente quer. Seja comprar uma casa, seja, né, começar uma faculdade, qualquer coisa que seja importante para ti. Se alguém te descredibiliza, tu tem que lidar com isso e às vezes tu vai desistir por causa disso. E geralmente esse descrédito vem de pessoas próximas, inclusive. Né? De pessoas do teu círculo ali que tu ainda não abriu na mídia o que era para acontecer e tal. Então, a gente precisa estar muito fortalecido para dar a cara a tapa, para ir e sair, dar o primeiro passo. Né? E às vezes esse primeiro passo vai ser um empurrão que te empurra para frente, ou vai ser aquela, né, guinada que vai te puxar para trás. Depende do contexto com as pessoas que a gente está. E a gente precisa se dar conta de que nós somos essas pessoas que estamos, né, cercando. Então, a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, né? E nas nossas atitudes aqui, a ideia não é julgar ninguém, nem trazer, isso é certo, isso é errado, isso que tu faz. Não. É trazer primeiramente pra gente, né, Patrine? O quanto que a gente deixa, às vezes, de fazer isso, o quanto que, às vezes, a gente prefere ficar neutro. E deixa de compartilhar as alegrias aí, né? E tem uma música, inclusive, eu sou uma pessoa muito musical, né? Que é da banda Forfã, que ela fala que a alegria compartilhada, né? É alegria redobrada. Então, as mídias, elas estão aí para compartilhar, compartilhar, compartilhar. Mas a gente vê que a alegria, nesse caso, ela não é redobrada. E sim a questão do luto, a questão da perda, a questão de um adoecimento. Isso sim dá like, isso sim chove comentário. E o quanto que nós, seres humanos, a gente também tem uma outra questão aí para trazer que se aproxima disso, né? Que não pode ser até não ser a inveja e tal, mas o quanto que a gente se preocupa muito mais com a dor do outro, ao invés, né, da felicidade. Então, não é à toa que, trazendo assim para as questões de saúde mental, que uma pessoa ela vem para o atendimento, ela vai procurar ajuda quando ela já está muito debilitada, porque daí alguém viu.
Porque daí alguém notou que ela precisava de ajuda. Então, quando a pessoa tá lá sorrindo, faceira, não, isso aí não tem depressão, né? Não, isso aí tá bem. Aí quando a pessoa surta, quando a pessoa, né, traz questões bem sérias, por exemplo, tentativa de suicídio, aí, não, né, mudou, tá sério o negócio. O quanto que a gente precisa, inclusive, lidar com as nossas emoções para prevenir que isso aconteça. Então a gente precisa estar mais atento para olhar para os coleguinhas, olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. E até fiz uma publicação que eu vim pensando sobre isso, né? De o quanto que o que a gente causa no outro, o que a gente promove no outro. Então a gente precisa olhar para as nossas relações com mais cuidado, de forma mesmo assim de observar melhor isso, para a gente conseguir saber o que tu tem causado no outro, porque é responsabilidade tua também, né? E somos um coletivo. E aí a gente lançou algumas enquetes, né? Nos nossos perfis pessoais, profissionais, no do time Prosa, para perguntar se as pessoas já tinham passado por isso, para saber que a gente não estava tão louquinhas assim, ou dispersas e não sabendo o que a gente ia falar. E os resultados foram, né? Em alguns perfis deu 100% das pessoas que votaram já tinham passado por isso, em outros 95%, 92%, então boa parte das pessoas já passou por isso. E aí a gente falando da questão, né? Vinha falando da questão da felicidade compartilhada, e eu anotei aqui, né? Porque a gente tem dá uma ficar anotando essas ideias que vem vindo enquanto o outro tá falando, porque senão a gente se perde. É um amontoado de ideias. Que eu ouço, né? E eu fui criada assim. E a gente vê até alguns posts, cards, né? No Instagram, no Facebook. Corre atrás dos teus sonhos em silêncio. Que é pra ninguém ter inveja dos teus sonhos. Aí depois que tu conquista, tu fala, né? Como é ruim isso? Isso foi algo foi e é algo que me incomoda muito. Porque tu não precisa de força dos outros tão grande depois que tu já conseguiu. Tu precisa de força e apoio para conseguir. Então, enquanto tu tá ali ralando, o quanto que é especial tu ter alguém do teu lado dizendo, continua. Continua que vai dar certo. Continua que eu tô aqui. Ou continua e que se não der certo, eu continuo aqui também. Tenta, né? Tenta. Acho que essa é a palavra assim que eu uso muito com as pessoas ao meu redor. Eu digo, tenta. Tenta, porque, né, não te arrepende depois por não ter tentado, né? Tenta. E aí vem a questão do desconhecido também, né? Porque as pessoas desconhecidas, as blogueiras e tudo mais, né? Eu vi que logo quando a Camila De Luca saiu do. Lá vem ela, a Camila De Luca, saiu do BBB, tá voltando pra comunidade, né? Quando a Camila De Luca saiu do BBB, teve um fã, uma pessoa que acompanha ela, que doou 25 mil reais, né? Ou fizeram uma vaquinha, algo do tipo. Ela devolveu o dinheiro, disse que ela não precisava e que era para doar para as pessoas que precisam. E o quanto que eu vejo assim as blogueiras receberem flores toda semana, bombons, enfim, vários tipos de carinho em forma material assim. E eu não tô dizendo que isso é ilegítimo ou que não deve ser feito, mas quantas vezes tu manda flor para um amigo teu? Quantas vezes tu manda um bombom para um amigo teu? Não precisa ser uma caixa de bombom, tô falando de um bombom, né? Um bombom que tu chega no bolso assim de surpresa e diz: Olha, eu trouxe para ti que eu sei que tu gosta desse chocolate. E quantas vezes a gente. Porque o fulano de tal precisa de compartilhamento, porque ele precisa de engajamento, eu vou ajudar o ator tal, a blogueira tal. Por que será? Aí eu fiquei pensando aqui que o desconhecido, pessoa desconhecida, alguém que é das redes, a gente vê como algo muito inalcançável, né? Então, por exemplo, assim, quem sou eu perto da Camila De Lucas, por exemplo, né? Pouquíssimas pessoas me conhecem. Então, assim, eu vou apoiar ela, porque antes ela do que eu, né? Ela já é conhecida mesmo, então eu vou continuar apoiando ela. Mas aí tem aquele começando ali devagarzinho que ele quer chegar lá. Talvez não tão alto, mas ele quer chegar em algum lugar. E por que que aquele a gente não tem essa solidariedade com essa felicidade, com esse sonho dessa pessoa que é conhecida? Né?
Então, essas são coisas que vêm vindo e que eu não estou dizendo aqui, como a própria Geise disse, que é certo ou errado, né? A gente erra e acerta todos os dias, né? Hoje é um dia que está muito frio aqui no Rio Grande do Sul, amanheceu com uns 3 graus e, assim, tu pode errar até na roupa que tu vai escolher hoje, né? Daqui a pouco tu bota um casaco, acha que chega e daqui a pouco tu errou e tu vai passar frio. Ou bota um tênis, deveria te ter colocado uma bota. Então a gente erra às vezes nas coisas mais simples, até no ponto do arroz. Mas eu não tô dizendo isso, que não é para errar. Eu tô dizendo que a gente precisa se questionar, né? E aí na semana passada, a Juliette também deu uma entrevista participou do Saia Justa, do GNT, né? Tô aqui falando o nome dos programas, aí ninguém patrocina a gente, mas se alguém se interessar, estamos abertos, né? Aí shimae.prosa, né? Entra em contato, aí a gente manda um direct, a gente conversa. Mas e ela contou que quando ela saiu, o que ela mais se espantou com o número de pessoas é que quando ela estava lá ralando como concurseira e como maquiadora, ela não sentia esse estímulo das pessoas. Ela não sentia que as pessoas diziam assim, continue estudando para o concurso X porque tu vai conseguir. Ela não sentia isso. E aí o que que acontece? Quem colocou ela lá em cima? Desconhecidos. Ela teve uma rede de amigos, aquele meia dúzia que não cabe nas duas mãos, né? Como dizem as mães, que ajudaram ela muito e continuam hoje, compõem a equipe dela de trabalho. Mas tirando isso, quem é que ajudou? Quem não conhecia. Então a gente precisa pensar um pouco isso. O que está fazendo meu amigo que faz unha, né? Por que eu vou ir fazer a unha no salão mais caro da cidade se eu tenho uma amiga que abriu um espacinho? Tá, ela tá começando, ela tá aprendendo. Ela talvez não faça tão bem quanto, mas para fazer tão bem quanto o do melhor salão da cidade, ela precisa trabalhar. Ela precisa tentar. E por que que eu não ajudo? Vocês vão ouvir uns ronquinhos porque eu estou bem no meu chimarrão, então vocês vão ouvir talvez uns ronquinhos de cuia porque eu estou tomando chimarrão. Aqui a gente tem uma reforma aqui no prédio, então vai ter umas marteladas, uns barulhos aí, é isso que tá acontecendo. Os efeitos sonoros do home office, né, gente? Por questões de pandemia, a gente não grava no mesmo espaço. A Geise grava do consultório dela e eu gravo da minha casa, então acontecerão alguns ruídos. E entre esses ruídos aqui, os de casa, que seriam tipo família grande, né? Vai lá, bate na porta, os vizinhos, os 8 cachorros dos meus vizinhos, né? Eu sempre falo, porque depois que a pandemia começou e a gente teve que, né, adaptar. Sabe até o nome dos cachorrinhos já. Os cachorros, olha, é cachorro pra caramba. Aí eles participam direto, assim, dos atendimentos, dos acontecimentos online, eles estão lá. Mas a gente falando sobre isso, né, Patrine, me remete muito, assim, à questão da mídia social, qual que é o papel também dessa massificação, né, do virtual, do online, das redes sociais, que de novo, né, a gente já vem pensando sobre isso, mas é uma coisa muito ainda forte ainda, assim, que tem essa questão da mídia ser uma perfeição, uma idealização, então parece que até, né, inclusive a Juliette, quando ela começou no programa, ela foi rechaçada dentro da casa, assim. Né, ela foi excluída, o grupão tava todo lá, e ela, né, sozinha no quarto. Então foram cenas bem impactantes, assim. E o quanto que isso acontecia provavelmente aqui fora com ela também. Porque Não, ela já e tinha cada um isso, que né? saía dizia, né? Que eles iam lá conversar com a Ana Clara e eles perguntavam: quem tu acha que não vai ganhar? Ah, não, a Juliette não ganha. Todo mundo dizia isso, né? E o quanto que às vezes essas coisas acontecem, né? Lá é o laboratório, que nem eu falo, né, pra Patrine. Lá é o laboratório. O quanto que isso acontece aqui dentro? Aqui, né? Aqui fora, na verdade, aqui na vida real. Quanto que isso acontece? Da gente deixar de lado alguém, ou da gente se sentir excluído de alguma forma e ter que continuar ali, sobrevivendo, mantendo a coragem, a força para continuar. E às vezes um apoio, uma palavra, qualquer coisa, né? Vai fazer diferença na vida daquela pessoa e a gente deixa de se fazer presente, a gente deixa de validar.
E isso da perfeição, da idealização nas redes sociais, é uma onda, assim, em massa, né? Tanto que a Juliette não é desmerecer o trabalho dela, nem nada, mas quantas pessoas hoje são os cactos, né? Por ir na onda, né? Não porque querem reconhecer ou algo assim, mas porque, isso é a onda do momento, então tá, vai lá e surfa na onda, né? E vai por conta sem nenhum sentido assim próprio para aquilo. Talvez ajudar um colega, uma amiga, né, seria muito mais significativo do que seguir ela, que, né, tu tá lá só por dar like, né? E essa questão da rede social traz também essa visibilidade ou invisibilidade. Quanto que a gente, às vezes, né, eu aqui falando, né, de uma experiência pessoal, quanto que a gente que cria conteúdo, se vai lá e demora para fazer o post e fica pensando o que vai fazer, às vezes tem uma demanda até assim, tô no mercado fazendo compra, é sobre isso, tá, então eu vou fazer isso, sabe? Tu tá lá trabalhando, cara, tu devia estar fazendo o mercado, né? Então, eu vou lá, faço uma anotaçãozinha ali no WhatsApp, tá? Pra não esquecer depois. E daí tu chega e faz e não tem, né, esse reconhecimento. Então, acho que é algo muito assim que fica, poxa, né? Tu espera um reconhecimento. E por que a gente espera também? Porque é o nosso trabalho, né? É o trabalho não só o trabalho da clínica, mas é o trabalho de pensar, de gastar as tuas ideias. De gastar mesmo, porque às vezes não tem ideia. Às vezes falta ideia. Né? E essa visibilidade mexe com a gente. Acho que tem uma outra forma da gente se relacionar, que é a questão das redes sociais. Quanto que isso significa hoje para a gente? A gente tem vários estudos, inclusive, sobre isso, né? Que trazem a realidade do online, as possibilidades e tal, mas também tem prejuízo em algumas questões, assim, como a questão do sentimento de exclusão, o esgotamento, a exaustão, porque demanda muito e tem pouco reconhecimento. E, cara, não é uma psicóloga que tem lá, a gente sabe, né, Patrine? Tem muitas psicólogas, né? E às vezes tu comentar lá, seguir aquela pessoa, vai fazer diferença. E a gente não faz. E eu falo por mim também, né? E às vezes eu, cara, não faço, sei lá, tô E cansada, não vou responder fazer. uma enquete também, né? Uhum. Eu tenho uma amiga muito querida que ela sempre diz assim: eu sempre vou responder que eu não sei porque eu quero te ver explicando. Ela sempre fala isso, assim, né? Quando eu pergunto algum termo novo, algo que eu vou trazer. Aliás, eu remodelei as minhas redes sociais e elas estão um pouco atiradas das traças, mas voltaremos em breve. Né? Pelo bem da minha saúde mental, eu acabei me dedicando a outras coisas e a rede social ficou. Mas estamos voltando com o gás todo. Mas assim, eu acho que é isso, né? Tu sabe, a gente é psicóloga, a gente sabe o que a outra colega vai falar, né? E bota ali que tu não sabe, sabe? Ajuda ela para ela falar o que ela precisa dizer e ajuda ela a informar, compartilha, ajuda, né? E não é só com a psicologia, é com tudo, né? Ajudar as pessoas locais. Eu vou comprar a roupa da marca tal, mas às vezes uma pessoa ali do teu lado iniciou uma fabricação própria de roupa, de calçado. Ela precisa de estímulo também, né? Ajuda, às vezes a roupa delas até tem mais qualidade do que uma roupa de marca, mas porque a outra tem a marca, sabe? Então, o quanto que é interessante de tu apoia, ser solidário à felicidade do outro, né? E não é que a felicidade do outro tira a tua felicidade. Eu acho que isso a gente precisa falar muito, né? Eu vejo assim, às vezes tem uns posts muito bonitos de jardins assim, com vários tipos de flores, e aí diz que a beleza da flor do lado não anula a tua, né? Então, na questão feminina também, né? O quanto que falta sororidade, às vezes eu vejo, né? Algumas amigas, e aí eu paro e corrijo, assim, porque é mais forte do que eu, né? O ex tá com outra mulher, aí elas têm que menosprezar aquela mulher para valorizar elas. Não, ela pode ser uma puta lindona, uma puta gostosa, uma puta maravilhosa,
E tu também continua sendo uma baita gostosa, uma baita bonita, cada uma com a sua beleza, entende? Não, mas ai, ele arrumou aquela baranga que eu digo, eu acho ela bonita, eu não acho que ela seja feia, e eu também não tô dizendo que tu é feia, ele fez outra escolha e tá tudo bem, né? E o quanto que vem isso também, né? Eu tenho que menosprezar a conquista do outro, a qualidade do outro, para mim é ser maior, né? E isso é uma coisa que eu cuido muito. Se eu vejo uma empresa, qualquer um profissional, menosprezando o trabalho do outro para qualificar o seu, aí eu já deixo de seguir na hora, né? E aí Ah, falar em rede social é falar em hate e falar em cancelamento também, né? Mas eu acho que é isso, porque tu não precisa desmerecer o trabalho do outro para o teu ter qualidade. Tu não precisa, né? Eu, por exemplo, sexta-feira eu tava de aniversário, encomendei umas coisinhas para comemorar com a minha família, lógico, né? Que não, a gente não pode fazer festa, né? Só lembrando. Mas assim, eu encomendei salgados e doces de uma padaria e o bolo de outra. E eu não tô dizendo que o bolo da padaria que eu encomendei o doce e o salgado é ruim. Não, só porque eu também gosto da outra. As duas têm qualidade, então eu peguei de lugares diferentes e tá tudo bem, né? Então eu acho que tem isso. Pode ser solidário com a felicidade do outro, né? E eu tenho uma premissa que eu trabalho na minha vida que eu digo assim, gente feliz não enche o saco. Deixa as pessoas serem felizes. Que bom que ela tá feliz, que bom que ela tá conquistando, que ótimo, porque gente feliz não enche o saco. Então eu acho que é isso assim. Que legal que a tua amiga comprou uma Ferrari. Tu ralou e conseguiu comprar um carro popular, ótimo também, a tua conquista, tu também comprou um carro. Mas não, o dela é o dela, o teu é o teu, e tu continua tendo essa conquista. E eu acho que é isso que falta, né? Porque às vezes a gente olha, daí vem aquele bichinho da inveja e diz assim: mas o fulano conseguiu tal coisa e o teu é menor. É menor por quê? Mas é meu, é minha conquista, né? E eu acho que isso. A minha mãe diz uma frase que é muito bonita, assim. Os cachorros começaram aqui na volta, né? Então começou. Não tenho tudo que quero, mas amo tudo que tenho. E eu acho que é muito isso, assim, né? Tu pode até querer aquilo que o teu amigo conquistou. Batalha que um dia tu chega lá, mas tu também tem as tuas conquistas. A conquista do outro não anula a tua. Então vai lá, deixa o like, diz, bah, que bacana, meu amigo, que tu conseguiu, que tu comprou, que deu certo, ou que tu passou em tal lugar, né? Porque tem as conquistas também internas, né? No sentido assim, abandonou um vício, conseguiu passar num vestibular, conseguiu passar numa seleção de mestrado, conseguiu um emprego novo, né? Que são coisas que não são materiais, concretas, mas são conquistas muito grandes, ou começou a namorar, ou se separou de um casamento lixo, sabe? Putz, é uma baita de uma conquista, né? Engravidou. Eu, por exemplo, não tenho desejo de engravidar, mas quantas mulheres sonham com isso? Então coloca ali, né, o testezinho positivo, que legal para ela. Ela queria muito isso. Então é uma conquista dela. e nos coloca aí num lugar que é de aceitar as nossas dores, né? Quando a gente não tem essa maturidade, na verdade, de reconhecer esse lugar bom, esse lugar almejado do outro. Acho que nos coloca em contato com as nossas dores, com aquilo que tu espera mesmo de ti e tu se compara. E na verdade isso não é pra gente trazer um julgamento, mas pra gente olhar para esse contexto todo. O quanto que a gente foi ensinado socialmente, culturalmente, a se comparar. Aí, de novo, a rede social vem e fortalece isso de novo. Muito, Então, muito, muito. o quanto que isso traz um adoecimento, assim, né? De forma coletiva, cara, tá todo mundo adoecido, insano, Muito. né? De confrontar as nossas dores, o que é que a gente tem de expectativa e a gente não consegue, às vezes, alcançar sobre a gente mesmo. E não consegue, né, ter esse reconhecimento, né, em relação ao outro. E o quanto que a gente, né, depois que a gente começa a mudar a nossa forma de pensar, a monitorar o que a gente está fazendo, qual que é o nosso comportamento, a gente consegue olhar para isso de outra forma. Porque eu falo assim por mim, né, nesse momento, de que quando eu comecei a me dar conta disso,
É que nem a fome lá, né? O negócio lá que tem um ditado que diz assim, mais ou menos assim, né? Do conhecimento. Que quando a gente tem conhecimento, a gente nunca mais, né, vai conseguir olhar para aquilo da mesma forma. Tipo, fez sentido para ti de outra forma. Então, quando tu come lá o pãozinho do conhecimento, tu nunca mais, né, vai conseguir se satisfazer com outro pão, tem que ser aquele, né? Então, isso assim da gente monitorar o nosso comportamento, eu comecei a perceber de que eu não fazia isso, de que eu tenho que me esforçar mais para me dedicar nas redes sociais também das amigas, né? Então, claro que a gente vai ser falha, a gente não vai conseguir fazer sempre, mas se dando conta de que precisa mudar isso, que é uma atitude, que é um comportamento, tu vai fazer mais vezes. É diferente de quando a gente tá lá na ignorância, nem me dei conta disso, então para mim tanto faz, né? Nem me percebi. Então, acho que é aprender a lidar com essas duas coisas aí. Vamos abrir mão de que isso são dores coletivas, né? Que a gente foi ensinado a lidar com isso dessa forma. Então, por isso que a gente acaba, né, reproduzindo. E a gente tem que abrir mão disso. Falar, não, peraí, né? Não tá saudável, e a gente sabe que não tá, né? Tem uma onda, assim, de... eu gosto da rede social, mas às vezes me dá um ranço que eu não gosto da rede social, sabe? Porque as pessoas, né, lá são uma coisa e às vezes na vida real não são. Aí eu fico chocada, assim, sabe? Tipo, me incomoda muito. Tanto pro lado positivo quanto pro negativo, né? Porque às vezes na rede social se mostra tão indiferente e às vezes no seu círculo social é uma pessoa mais participativa e tudo, ou às vezes ao contrário, né? Coloca lá, compartilha várias coisas que tem, a gente tem vários perfis ali no Instagram legal, né, de conquistas que mostra das pessoas. Aí compartilha aquilo, mas daí dos amigos, eu até fiquei pensando aqui, agora que tu disse, Patrine, que teve uma frase que eu vi, que eu, né, pensei até esses dias, que era sobre eu, né, naquele momento, assim, aleatório do dia, passando feed, né, pra lá e pra cá. Aí daqui a pouquinho comecei a me dar conta o quanto que os perfis são parecidos. Porque o nosso nicho, né, a bolha ali, né, acaba, tipo, olhando, meu Deus, mas quanto perfil que parece a mesma coisa. Mas se as pessoas são diferentes, por que que os perfis são iguais, né? Então a gente acaba se modelando, assim, e o quanto que é difícil colocar a nossa autenticidade, ou às vezes não colocar aquilo que a gente não quer também, porque tu não te identifica. E quando tu vem falando, assim, sobre esse lugar difícil de nós enquanto pessoas, e eu me lembrei muito da questão política, né, que a gente está vivendo, que é um sofrimento, nossa, um negócio assim que para mim nas últimas semanas tem sido bem difícil. E essa dualidade ela vai também para as redes sociais. Só que lá nos campos, né, a gente vê só assim o que está na nossa bolha. Então a gente acaba até vendo só qual é o nome daquilo? Que o gráfico, sei lá, que os números, né? Esqueci o nome do bagulho. engajamento? Não, As métricas lá? esse negócio aí. Tu acaba vendo só o que o número lá te diz, né? E não são números, são pessoas, né? Até tem uma menina que estava fazendo atendimento comigo e ela falou assim, né, na sala tinha 10 pessoas, não tinha muita gente, então eu achei pouco, tipo, se frustrando realmente, tá? De fazer uma live, às vezes fazer alguma coisa e não ter o engajamento que é esperado. Mas eu fiquei pensando, né, e trouxe para ela. Mas se fosse na vida real, como se lá né, nas mídias não fosse real aquilo. 10 pessoas numa sala. É bastante gente. É bastante gente, né? Então a gente traz uma ilusão, assim, de números, e acaba não olhando para as pessoas. São perfis, são pessoas, tem um dedinho lá atrás que pertence ao ser humano, que tá pra lá e pra cá, em cima do feed, né? E às vezes a gente esquece até que a gente, inclusive, é uma pessoa. Pra gente conseguir se colocar lá e se comunicar. Né? Então, acho que acaba sendo muito perigoso, né? Essa faixa, essa venda que faz a gente só olhar os números, os dados. E por isso que eu fico mais tranquila também de pensar assim que eu nunca gostei de rede social assim para interagir, para fazer conteúdo e tal.
Aí quando eu comecei a fazer, fiz a página profissional, logo que me formei, que parece um negócio assim, tá, se formou, faz a página. Né? Um pouco relutante. Mas quando eu comecei a colocar aquilo ali, começou a me dar uma bad, sabe? Tipo, não, peraí, gente, não tá certo, eu tô me sentindo, né, na obrigação aqui, não tá confortável isso. Então, de dar um respiro pra gente também, de que a gente é pessoa e que a gente não é obrigado a estar lá. A gente conseguir fazer isso de forma mais leve, senão acaba sendo realmente mais uma coisa para fazer. Até tu compartilhou esses dias, né, Patrine, que a gente acaba sendo multitarefa em cima disso, né? Que a gente acaba fazendo as nossas mídias, acaba sendo publicitário e peraí, a gente é psicólogo, né? Tipo, Sim. não é isso, a gente é psicóloga aqui. Então não É tem que tu obrigação acaba de fazer tendo isso. que ser um profissional especialista em mídias sociais para tu ganhar reconhecimento, né? E na verdade não é bem por aí, né? E quando tu vinha falando dos números, eu vim pensando, né? Quem são esses números? Porque em geral tu precisa para ganhar engajamento logo no início, e nós como psicólogas, né, só dando um aviso, a gente não pode fazer propaganda da nossa imagem, a gente não pode fazer um sorteio ou dar um desconto, não é assim que a gente trabalha, o nosso conselho Só para não nos, lembrar. não nos permite fazer isso, tá, gente? Então, assim, né, se vocês verem alguém fazendo, isso já é um sinal de alguma coisa. Né? Não podia perder essa, eu preciso Uma coisa falar. não boa. Não, Moa, é. Mas, assim, a gente vê, né, as pessoas têm que sortear alguma coisa para ganhar engajamento. E aí, quem são esses números? São de pessoas que não se interessaram pelo teu trabalho. Elas estão se interessando pelo que tu tá sorteando. Então, por exemplo, assim, tu faz uma cesta legal, ou até como muitas páginas fizeram, sorteia um celular, né? Aquele da maçãzinha, que é super caro. E aí, e aí eles pegam e. Nossa, daí começa, né? Todo mundo comenta e curte e compartilha e não sei o que, e não sei quantas pessoas, nananana, e todo mundo tem que curtir. E em questão de horas, sei lá, tu triplica, quadriplica o teu número de seguidores. Aquelas pessoas, elas estão interessadas no teu trabalho, né? E aí, quando tu falas assim das 10 pessoas na live, né? São 10 pessoas que querem parar para te ouvir, né? Para ouvir a moça que tu contou a história. Eles querem parar para ouvi-la. Eles não estão ali com interesse em nada, em ganhar nada, em ser sorteado de nada. Não, não, né? Aí já, vou fazer uma live, no final da live vai ter um sorteio. Aí fica todo mundo, né? Tá, mas eles ficaram porque eles gostaram do teu conteúdo ou eles ficaram porque eles querem participar do sorteio? Traz pra gente pensar aí essa superficialidade que tem, né, nas redes sociais mesmo assim. Nas relações sociais, na verdade, porque são pessoas que estão ali atrás gerando esse relacionamento, né? Por que as mídias têm dado tão certo? Acho que essa falta de se conectar realmente com. Exato. E aí responde a pergunta: a gente é solidário com a felicidade do outro? A gente é solidário com a tristeza do outro e a gente é interesseiro muitas vezes. Então, se vai acarretar algo pra mim, então eu vou curtir, vou comentar. Não vai acarretar nada? Então tá, eu vi, né? Já li aqui, tudo certo. Dedinho pra cima, vamos rolar esse feed porque não me interessa. Então, a realidade não é também, a gente falou muito das redes sociais, mas não é da rede social em si, é das nossas relações. Uhum. Né? Porque às vezes um amigo teu vai lá e manda uma coisa que tá super feliz, aí tem gente, tá, né? Ai, será que vai dar certo? Tá pensando bem no que tu vai fazer, né? Então, eu acho que é isso, é a gente repensar, né, a proposta de hoje, a gente já está encaminhando para o nosso final, mas é pensar nisso, como a gente está agindo, porque todo mundo, quando a pandemia começou, né, falou que as pessoas iam melhorar, que as pessoas iam ter o coração mais solidário, que as pessoas iam ser mais empáticas, mais Não. altruístas, mais não sei o que lá, né? E na verdade, né, minha gente, não é bem por aí que está acontecendo. Então, eu acho que sempre há tempo da gente repensar
e da gente melhorar e da gente fazer diferente. Porque se a gente somasse, tá? Eu sou de humanas, não somei as porcentagens para fazer uma média. Eu tô fazendo aqui na minha cabeça, assim, senso comum, vamos dizer que 90% das pessoas que nos responderam já passaram por isso. Se a gente já passou e reconhece essa falta de invalidação, é porque ela é algo que a gente já fez também. É evidência, né? Porque se eu reconheço, por exemplo, o sabor de um vinho e tudo mais, é porque eu conheço, é porque eu já bebi aquele vinho. Então, se eu reconheço que as pessoas estão sendo invalidantes, é porque em algum momento eu pratiquei aquilo ali também. Em algum momento eu desestimulei o sonho de algum amigo também. Aí precisamos trazer para nossa realidade, não ficar só. A gente, acho que às vezes eu tenho essa sensação assim que a gente de humanas e tal, né? Que a gente fica nessa história muito good vibes. Parece que é clichê o que a gente está falando. Mas, gente, é simples e ao mesmo tempo não é. A gente mudar isso, a gente fazer diferente, a gente se conectar com o que está acontecendo e opa, peguei para mim, quero ser uma pessoa melhor. Parece clichê, realmente, mas são coisas que mudam as relações de verdade, gente. De verdade, a gente fala muito de um adoecimento psíquico muito forte, principalmente agora relacionado, né, às questões pandêmicas. A gente sabe que reconhecer o trabalho, principalmente dos nossos, né, das pessoas que estão ao nosso redor, é fundamental, porque tem a questão financeira, né, e a finança da família, é algo que está ali como base para manter uma saúde mental estável. Porque o desemprego, a falta de itens de necessidade básica, vai, né, favorecer para que essa pessoa fique cada vez se sentindo pior. Então a gente, né, precisa pensar um pouquinho mais sobre qual é a nossa atitude para a gente conseguir mudar isso. Ah, não estou fazendo, não tinha parado para pensar sobre isso. E tem muita gente pensando sobre isso, né? Então, isso é uma evidência que a gente tirou, assim, né, Patrine? De que se todo mundo tá pensando sobre isso, por que a gente não consegue mudar? Por que a gente não faz diferente, né? Tá todo mundo sentindo isso na pele. Então, se eu tô sentindo, vamos fazer diferente, vamos mudar, vamos, né, estimular o outro, tá presente na vida do outro, né? E não vamos falar só de empatia, eu acho que tá muito na moda, né? Sobe hashtag empatia, mas não, empatia não é só falar sobre ela, não, né, gente? Vamos Praticar, né? praticar, exatamente. Então, acho que fica essa reflexão, né, para o nosso. Temos episódio, temos o podcast, né? Não caiu a internet hoje, uhul! Não caiu.